aí galera, como é que vocês estão? Como é que tá sendo essa quarentena de vocês aí? Tá sendo uma loucura igual tá sendo a minha? Tô quase arrancando meus cabelos fora. Tô com a tesoura aqui pra... Ei, mas é o seguinte, essa semana quem vai falar pra vocês, quem vai dar aula de física pra vocês sou eu. E eu vou dar uma continuidade ao que o Eduardo falou na aula da semana passada, continuando e finalizando o assunto que ele começou com vocês. Eu preparei os slides para essa aula, eu vou estar passando para vocês esses slides. Vocês vão ter acesso a ele, vai estar na pasta do Drive. E eu espero que fique claro para vocês. Além disso, eu vou mencionar no meio do vídeo, tem um vídeo de exemplo que eu gostaria de passar para vocês, mas para não ficar muito extensa a aula, que tá ficando muito extensa, que eu tô falando pra caceta, eu vou deixar o link para vocês assistirem, vou deixar lá na publicação do Facebook. Não vou nem colocar aqui na publicação do YouTube, vou colocar lá no Facebook, junto com a publicação da aula, beleza? Então, vamos começar lá, vou passar os slides para vocês, vou dar aquele pause aqui e ir para os slides. Então, galera, vamos começar aqui. O seguinte, continuando de onde o Eduardo parou na última aula. O que ficou faltando falar para vocês foi sobre a equação do Torricelli, sobre a queda dos corpos, queda livre, a aceleração da gravidade e os gráficos do movimento. Então, é o que eu vou falar para vocês nessa aula. Vou começar. Começando pela equação do Torricelli, é o seguinte. Torricelli é esse cara bonito aí da foto, né? Vambora. Então, o que é essa equação? O que o Torricelli fez? O Torricelli, ele conseguiu pegar as equações do movimento, né? As variáveis do movimento, velocidade, distância percorrida, tempo, aceleração, ele conseguiu colocar todas essas variáveis numa equação só. Só que o que ele fez de bom? Ele eliminou a variável tempo. Então, eliminando a variável tempo, eu não preciso me preocupar em medir tempo. Não sei vocês, mas se eu olhar aqui a data, o período que o Torricelli viveu, nessa época não tinha um cronômetro como a gente tem hoje em qualquer celular. Qualquer celular, relógio e tudo mais. A gente não tinha essa medição muito precisa e boa do tempo. Então, quando você elimina a dependência de medir tempo, as coisas ficam mais fáceis. Então, essa equação, ela ajuda muito a nossa vida, de verdade. Ela vai ajudar vocês a resolver muitos problemas. Muitos problemas vão ser resolvidos bem rápidos por conta dessa equação. Mas de onde eu tiro essa equação? Como que a gente chega nessa equação? Então, a partir dessas funções aí, ó, já lembrando da aula passada para quem não lembra, a função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT 2 sobre 2. Mais 1 meio de AT elevado a 2. E a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, eu vou chegar na chamada equação de Torricelli. Como que eu faço isso? Eu vou pegar essas duas equações e vou trabalhar em cima delas. Então eu vou começar primeiro, é o seguinte, eu vou pegar a equação da velocidade, e a equação da velocidade eu vou isolar o tempo. Então eu vou pegar isso aqui, V igual a V0 mais AT, e vou deixar o tempo sozinho de um lado. De que maneira? Pego o V0, jogo para o outro lado, depois eu pego a aceleração e jogo para o outro lado. Então quando eu faço isso, eu tenho essa expressão aqui. Então eu estou escrevendo aqui, eu estou escrevendo o tempo em função das velocidades e da aceleração. Então, o tempo vai ser isso aqui para mim. Como o tempo é isso aqui para mim, eu vou pegar esse tempo e vou jogar aqui dentro da função horária das posições. Porque se eu estou avaliando o mesmo movimento, a velocidade dele vai variar de um jeito e a posição dele vai variar de um jeito. Porém, o tempo é o mesmo para as duas equações. Então, eu posso pegar esse tempo da equação da velocidade e jogar lá dentro da equação das posições. Ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, quando eu pego esse tempo e jogo lá dentro, eu tenho essa expressão enorme aqui. Aparentemente assustadora e tudo mais, principalmente para a galera que tem pavor de matemática, eu vou ter essa expressão aqui. Então, eu vou deixar o seguinte, eu não vou resolver isso, mas eu sugiro para quem gosta, para quem quer exercitar melhor, tem facilidade com isso, desenvolve essa equação aqui, essa expressão que eu cheguei, até chegar na equação de Torricelli. Para quem não tem, vambora. A equação de Torricelli é isso aqui. Então, quem quiser desenvolver, vai ter que chegar nessa expressão aqui. Chegando nisso aqui, tá certinho.
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação que me fala da velocidade final e iguala essa velocidade com a velocidade inicial, a aceleração e a distância percorrida. Eu não preciso de tempo para resolver meus problemas mais. Se eu souber de onde até onde o corpo está indo, qual a velocidade que ele tinha no começo, qual a velocidade que ele teve lá no final, eu consigo resolver minha vida. Não preciso medir esse tempo. Então, o V é a velocidade final, V0 a velocidade inicial, o A é a aceleração e o ΔS é a distância percorrida. Isso aqui é a expressão da Torricelli. Nada mais para falar sobre ela. Ela é só isso, é uma mão na roda, ajuda pra caramba. Tem exercícios que você resolve com ela em uma linha, 2 linhas no máximo. Agora, sem usar ela, você teria que fazer umas 2, 3 contas para chegar na resposta. Com ela, você só faz uma e acaba rapidinho. Agora, tem exercícios que não dá para resolver por ela, de jeito nenhum. Aí você tem que usar as equações da posição e da velocidade. Então, seguindo aí adiante, queda dos corpos e a aceleração da gravidade. Então, bora. O que seria a queda dos corpos, gente? Quando a gente pega qualquer corpo, tipo o meu anel aqui, e eu largar esse corpo, ele vai começar um movimento vertical para baixo. Esse movimento é um movimento de queda. Por que esse corpo está caindo? Esse corpo está caindo porque, como a gente está próximo da Terra, existe o campo gravitacional da Terra. Esse campo gravitacional atrai todos os corpos que estiverem ao alcance dele. Então, qualquer corpo que eu largar, o anel, a tesoura que eu vou cortar meu cabelo, tudo isso vai começar a cair por conta desse campo gravitacional. Esse campo gravitacional ele vai exercer sobre os corpos o que a gente chama de aceleração da gravidade. Então, se vocês perceberem, eu estou segurando aqui, não existe velocidade na vertical. Está parada na vertical. Mas quando eu largo, a velocidade muda. Mas por que essa velocidade mudou? Porque apareceu uma aceleração aí. Se a velocidade muda, significa que tem aceleração. Então, essa aceleração é a aceleração da gravidade causada pelo campo gravitacional da Terra. Beleza? Isso acontece para todos os corpos. Todos os corpos vão estar sofrendo o efeito da aceleração da gravidade, inclusive vocês agora. Mas enfim, continuando esse assunto, continuando o assunto das quedas, mais para frente a gente vai falar sobre o campo gravitacional, a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Isso não é assunto para agora, é só uma explicação geral da coisa. Mas é o seguinte, eu vou deixar para vocês uma questão aqui e até sugiro que vocês deem um pause e pensem um pouco sobre isso antes de continuar assistindo o vídeo. Que aí é bom que vocês exercitam também, mas eu vou falar a resposta disso no próximo slide. Se eu pegar uma pena e uma maçã, eu vou largar os dois ao mesmo tempo. A gente vai observar que a pena demora muito mais tempo para cair no chão do que a maçã. Por quê? Por que isso acontece? Pausa aí, pensa, quando pensar, dá play de novo que eu vou continuar no próximo slide. Então é o seguinte, quando eu pego uma pena e largo ela largo ela aqui agora, junto com a maçã, ela vai cair mais devagar porque existe o ar atmosférico. Esse ar aqui, ele vai oferecer uma resistência na queda da pena. Essa resistência, o ar também oferece na maçã, só que não é tão impactante quanto é na pena. Se vocês quiserem fazer esse exercício em casa, vocês podem fazer, que vocês vão ver que isso não vai acontecer. Mas vocês não precisam ir lá catar um pombo na rua, tirar a pena dele e largar. Pode fazer com uma folha de papel. Pega uma folha de papel e o celular de vocês e larga no chão. Não. Pega uma folha de papel e qualquer outro corpo que seja um pouquinho mais pesado, uma fruta também, pode ser qualquer coisa, e larga, vocês vão ver isso. Mas enfim. Quando eu tenho essa resistência do ar, a queda dos corpos ela vai ser afetada. Agora, se eu eliminar a resistência do ar, se eu eliminar o ar, se eu for para o vácuo, lá para o espaço, por exemplo, um ambiente que não tem matéria, que é o chamado vácuo. Se eu pego no vácuo para dois corpos diferentes, uma pena e uma maçã, que estão sob o efeito do campo gravitacional da Terra, esses dois corpos vão estar sob o efeito da aceleração da gravidade. Quando eu largar eles vão cair juntos. Pasme, eles vão cair juntos. Mesmo que, ai meu Deus, é uma pena e uma bala de canhão, é uma pena e um elefante. Os dois vão cair juntos. Se não tiver
nenhuma resistência, pode ser o que for, vai cair tudo junto. Eu posso pegar uma pena, eu posso pegar um elefante, eu posso pegar um pedaço de merda, eu posso pegar o Bolsonaro, posso pegar tudo, largar, vai cair tudo junto. De qualquer maneira. Eu vou deixar para vocês um vídeo que mostra essa experiência, só que esse vídeo mostra uma pena e uma bala de canhão. Vocês vão ver o que acontece nesse vídeo. A única coisa é que o vídeo está em inglês, então não vai dar para vocês entenderem. Quem não souber inglês não vão conseguir entender. Porém, a explicação disso eu estou dando para vocês aqui agora. Quando não tem nenhuma resistência, todos os corpos vão estar sob o efeito da aceleração da gravidade, eles vão cair juntos. Então, quando não tem nenhuma resistência, quando eu desprezo todas as resistências, eu digo que um corpo está em queda livre. Então, sem nenhuma resistência do ar, atrito, nada. Se eu pegar um corpo, largar, esse corpo vai estar em queda livre. Agora pensa o seguinte, eu estou abandonando um corpo, tá? Eu não estou lançando um corpo. Abandonar um corpo significa pegar e largar. Lançar, eu posso estar fazendo uma força inicial para baixo ou para cima, beleza? Só que a queda livre ela tem uma coisa curiosa, meio curiosa. Porque eu estou falando de abandonar, mas eu posso jogar para cima, né? Eu posso lançar para cima. Então, se não tiver nenhuma resistência, a partir do momento que eu lanço para cima, na vertical, tá, gente? Não lança inclinado, não. Lança na vertical. Esse corpo vai estar em queda livre, porque ele vai subir, depois ele vai descer. Beleza? Ele vai ter uma velocidade inicial de subida, depois ele desce. E aí a gente vai estudar isso mais em exercícios, como é que vai acontecer isso. Mas a queda livre é basicamente isso. Elimina a resistência do ar e joga o corpo para cima. Joga o corpo para baixo. Larga o corpo. Ele vai cair. Isso é dizer que um corpo está em queda livre. Aí, o que eu vou fazer? Se eu estou abandonando, se eu estou lançando, isso eu vou estar dizendo para vocês no exercício. Enfim, vamos lá. Eu falei da queda, falei que é queda livre, mas falei que os corpos caem por causa da chamada aceleração da gravidade. Mas o que é a aceleração da gravidade? Como é que eu calculo isso? De onde veio esse negócio? Qual é o valor desse trambolho? Então é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, Galileu Galilei, esse cara que está aí no canto, cara, sujeito sensacional. Não vou contar a história dele aqui, senão a aula vai se estender demais, mais do que eu gostaria que ele me estendesse, e a gente não vai finalizar o assunto. Então, o Galileu ele fez o seguinte, ele fez uma porção de experiências e experimentos, né? Lembrando que experiência a gente realiza e experimentos a gente faz na cabeça. Ele fez essa experiência sobre corpos em queda livre e ele chegou a algumas conclusões. Ai, meu nariz está me irritando. Todos os corpos em queda livre, eles caem com a mesma aceleração. E essa mesma aceleração é a aceleração da gravidade. Beleza? Caindo com a mesma aceleração, eles vão cair juntos. Como vocês viram no vídeo, para quem viu aí. Quem não viu, veja. Outra coisa que ele percebeu é o seguinte. A distância que os corpos percorrem, ela é uma função horária de tempo. Ela depende do tempo. E ele percebeu que é proporcional ao quadrado do tempo. Então, é uma função, a distância percorrida é uma função de tempo que é proporcional ao quadrado desse tempo. Como vocês viram lá no primeiro slide, como vocês viram com o Eduardo, a função horária de posição, ela é uma função de tempo e ela depende do quadrado do tempo. Então, a função horária das posições, ela se aplica na queda livre, beleza? A diferença é, lá na função horária vocês tinham um A de aceleração. Aquele A de aceleração, a gente vai colocar a aceleração da gravidade para movimentos em queda livre. Então, por que eu estou falando isso? Eu já vi alunos, eu já vi professores apresentando a queda livre não como uma coisa nova, mas como se você tivesse uma equação nova para resolver exercícios de queda livre. Só que a gente não tem uma equação nova para resolver exercícios de queda livre. A gente tem a mesma equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que ela se aplica na queda livre também. Ela não é uma equação nova, ela só tem um raciocínio a mais antes de eu começar a fazer conta. Que raciocínio é esse? Então, se eu pegar a equação horária da posição que eu escrevi aqui, cadê a seta do mouse? Aqui. S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado.
e eu vou abandonar um corpo, uma bala de canhão do alto da Torre de Pisa, que foi uma das experiências do Galileu, largar uma bala de canhão do alto da Torre de Pisa. Vou pensar o seguinte, lembra dos eixos X e Y lá, que a gente usava como referências? Eu vou imaginar um eixo vertical, né, em cima de onde o Galileu largou a bola. Eu vou imaginar um eixo vertical. Esse eixo vertical ele vai estar crescendo para baixo, e a origem do meu eixo de posições, a origem vai ser lá onde eu largo a bala de canhão. Se a origem é onde eu estou largando a bala de canhão, eu posso dizer que a minha posição inicial ela é zero, porque na origem a posição é zero. Então, se eu largo da origem, a posição inicial é zero. Esse S0 que está aqui, ele vai ser o quê? Vai ser zero. Então, isso aqui some da minha expressão. Agora, quando eu abandono um corpo, qual é a velocidade que eu vou abandonar esse anel? Qual é a velocidade que ele tem na vertical? A velocidade que ele tem na vertical é zero. Então, a partir do momento que eu abandono ele vai adquirir uma velocidade, mas no começo a velocidade dele é zero. Se a velocidade dele é zero, V0 vezes T vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, esses dois termos aqui, o S0 e o V0 mais V0 vezes T, eles vão sumir da minha expressão. E só vai sobrar isso aqui. A aceleração, que vai ser a aceleração da gravidade, e o tempo, que vai ser o tempo que vai demorar para a bala de canhão chegar lá embaixo. Além disso, né, tem o S de T, que é como que a posição vai variar ao longo do tempo. Então, a partir dessa experiência, eu consigo medir a aceleração da gravidade, por exemplo. Se eu sei que esse S aqui vai ser a distância vai ser a altura da torre, basicamente. Vai ser onde eu vou largar, a altura que eu vou largar a bala de canhão. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que é o que eu quero achar. O tempo, eu consigo medir esse tempo. Se eu tiver um cronômetro, naquela época Galileu não tinha, então é um pouco mais trabalhoso. Se eu conseguir esse tempo, eu sei a altura, sabendo o tempo eu consigo achar a aceleração da gravidade. Só que tem um porém, gente. Largar corpo na vertical cai muito rápido. É muito difícil você medir, principalmente nessa época que o Galileu viveu. Então o que o Galileu fez para calcular a aceleração da gravidade? O Galileu, ele elaborou uma espécie de plano inclinado que, nesse plano inclinado, ele aumentava o tempo que um corpo demorava para descer. Como ele aumenta o tempo que o corpo demora para descer, fica mais fácil para ele calcular esse tempo. E o Galileu, se não me falha a lembrança, o Galileu ele tinha acho que ele veio de uma família de músicos, ou ele tinha alguma coisa com relação à música e tal. E isso deu para ele uma boa percepção para medir tempo. Então ele conseguia medir tempo com uma, digamos assim, uma ligeira facilidade, o que ajudou ele nessa medição. Ele usou esse plano inclinado aqui, esse plano inclinado existe até hoje lá no museuzinho lá nas Europas, lá na Itália. E esses trambolhozinhos aqui, que estão nesse plano inclinado, estão aqui nessa foto aqui embaixo, são sininhos, que quando ele botava uma bola para descer, conforme ela passava por esses sinos, ela mexia um eixo que fazia que um braço batia no sino e o sino tocava. E a partir disso, o Galileu conseguia medir o tempo que a bola descia nesse plano inclinado. Então, basicamente, cada vez que a bola passava por um sino, significava que tinha passado um segundo. Então, de segundo em segundo, a bola batia no tempo. E se vocês perceberem aqui na foto, lá em cima os sinos estão muito juntinhos, agora aqui embaixo está muito distante um do outro. Porque o que está acontecendo? A bola está acelerando, então ela está percorrendo uma distância maior na mesma variações de tempos iguais, porque ela está acelerando, ela está ganhando velocidade. Então, usando esse plano inclinado, com essa bolinha, com esses sinos, e fazendo várias e várias experiências, o Galileu conseguiu chegar num valor médio para a aceleração da gravidade. E esse valor médio é um valor próximo de 9,8. Esse valor, isso é legal dizer, que é o seguinte: o Galileu chegou nesse valor a partir de alguns raciocínios, de algumas observações e experiências. Foi fazendo várias experiências e ele chegou nesse valor. Mas ele chegou nesse valor no braço. Bota a experiência, faz experiência, tentativa e erro, chega nesse valor. Uma coisa legal é que anos depois de Galileu, o Newton, ele chegou nesse mesmo valor. Só que o Newton, ele não chegou fazendo experiência. O Newton chegou nesse valor fazendo
conta, ele foi só desenvolvendo teoria. A teoria dele, conforme ele foi desenvolvendo, ele conseguiu chegar nesse valor de aceleração da gravidade de uma maneira teórica, fazendo apenas raciocínios e desenvolvimentos físicos e matemáticos. Ele chegou nesse valor. Então, como ele chegou no mesmo valor do Galileu, que fez experiência a partir de contas, indiretamente, um está comprovando que a teoria do outro está certa, porque os dois chegaram por caminhos diferentes no mesmo valor. O que isso é muito interessante, é bem bacana. Eu não posso falar muito aqui, senão vou demorar demais, mas uma coisa legal é o seguinte: o Newton não conhecia os estudos do Galileu, porque os estudos do Galileu, todos eles, ficaram trancados no Vaticano até 1800 e pouco. E o Newton nasceu no ano que o Galileu morreu. Morreu o Galileu, Newton nasceu. Então, não tinha como Newton ter acesso a esses estudos do Galileu, porque todos esses estudos do Galileu ficaram presos desde que o Galileu morreu. Então isso é uma parada mais legal ainda. Mas aí, quando a gente voltar, eu posso falar mais sobre a história pra vocês. Aqui eu não posso falar muito. O que eu vou fazer? Eu vou dividir agora, vou passar o vídeo para outra parte, e na outra parte eu finalizo o assunto.